do Senhor Jesus. Amém? Muito bom poder estar aqui e compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Pergunto a você abrir a sua Bíblia. Eu vou ler uma porção muito grande da Bíblia, mas eu quero começar com uma porção um pouco menor. E essa porção um pouco menor, Apocalipse capítulo 12. Amém? Aleluia, Jesus. Livro do Apocalipse, o último livro da palavra do Senhor, e o capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Amém. Encontramos? Vamos ler os últimos versos, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas são dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui. Apenas mais uma vez de oração, sobre essa cabeça. Deus, a tua palavra, como ela pertence ao Senhor, nós só vamos entender se o Senhor abrir a Bíblia para nós. Amém. Então, Pai, por favor, abre nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos entender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é bom estar aqui mais uma vez, eu gosto de repetir isso. O pastor Márcio é sempre uma pessoa maravilhosa, sempre tem nos acolhido, é muito bom estarmos aqui. E eu, enquanto membro da diretoria do presbitério, por vezes preciso estar atendendo, às vezes viajando para ver algumas igrejas, mas graças ao Senhor que podemos estar aqui hoje, e poder trazer uma palavra ao coração da igreja. Os queridos, esse texto que nós lemos está numa porção da palavra do Senhor, no último livro da Bíblia, e o último livro que foi escrito no Novo Testamento. Esse livro foi escrito ali por volta do ano 90, ali João, quando estava na ilha de Patmos. E o texto do Apocalipse é um texto muito profundo, e ele tem uma mensagem muito séria. A mensagem do Apocalipse é que o nosso rei, o Cordeiro de Deus, ele é o vencedor. Mas algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse, porque muitas pessoas dizem que Apocalipse é mistério. Na verdade, quando nós vemos filmes que passam na televisão, e esses filmes falam sobre algum tipo de situação desastrosa, geralmente diz que esse filme é um filme apocalíptico. Mas isso não faz jus ao que o texto da palavra do Senhor nos diz. Se eu voltar para o capítulo 1 e ler alguns versículos aqui, se eu ler, por exemplo, capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, e companheiro de você na tribulação, estava na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor Jesus, e ouvi uma voz dizendo: Escreva um livro que você vê e mande as 7 igrejas. Verso 12: Voltei para ver quem falava e vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito e com cinto de couro, a cabeça e os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como refinado por fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E na sua mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando a gente lê esse texto, existem algumas figuras de linguagem, e que por vezes, essa figura de linguagem fica um pouco difícil a gente entender, porque nós não vivemos no tempo que o escritor escreveu. Quando o escritor João escreveu, todo mundo daquela época entendeu o que ele quis dizer aqui, porque tudo isso eram ilustrações daquela época.
Quando Jesus pregava, ele usava ilustrações como a figueira, a videira, a oliveira, que eram coisas comuns à vida daquelas pessoas. Nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, do outro lado do oceano, uma cultura muito diferente, e para entender um pouco o texto, a gente precisa compreender como é que essas pessoas entendiam. Mas no verso 20 aqui do texto, do capítulo 1, o verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas, porque o texto falou de 7 estrelas, as 7 estrelas que você viu e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele começa com uma figura de linguagem e ele explica. Apocalipse ele é assim. Por quê? Porque a palavra Apocalipse, ele significa, essa palavra é uma palavra grega, na verdade, porque a gente tem duas palavras gregas muito importantes. A palavra mistério, que vem do latim também, inclusive, e o mistério é aquilo que está escondido. O mistério é aquilo que eu não consigo conhecer, e o oposto do mistério é a revelação, e a palavra Apocalipse significa revelação. Então a ideia de Apocalipse não é ser um mistério, a ideia de Apocalipse é ser uma revelação. Jesus está mostrando as coisas que em breve devem acontecer. E o texto vai dando muitas indicações. O capítulo 12 vai dizer para nós que tem uma figura aqui, tem uma figura muito comum de ser usada naquela época, não que existisse esse animal, mas que é uma figura utilizada naquela época, que é a ideia do dragão. E o texto vai dizer que esse dragão é a serpente, e o texto vai dizer que a serpente é Satanás. Então, dragão, serpente, Satanás. Apocalipse tem a ideia de ser revelação. Então existe uma batalha, existe uma guerra, e Satanás, então, o dragão, ele cai sobre a terra, e quando ele cai sobre a terra, ele fica de pé, ele fica furioso, e quando ele fica furioso, ele levanta 2 monstros. As versões da antiga Bíblia, as versões antigas da Bíblia, vão chamar de 2 bestas, 2 monstros, e eu quero ler o capítulo 13, para dizer o que são esses 2 monstros. Olha o que diz o capítulo 13, verso 1. E vi emergir do mar uma besta, ou um monstro, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que eu vi, era semelhante a leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu toda a autoridade à besta, e também adoraram-na, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar também o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi permitido também que lutasse contra os santos, e os vencesse. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Pois aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja que João, ele é levado em uma visão, e nessa visão ele vê esse dragão, Satanás, furioso. Quando ele cai no chão, ele faz emergir um monstro do mar. Ele tem muitas cabeças e muitos chifres. Naquela época, chifres eram símbolos de autoridade. É por isso que ele tem 10, para dizer que ele tem muita autoridade. E ele tem pedras preciosas nesses chifres, muita autoridade. E quando ele sai, o dragão olha para esse monstro e diz assim: eu te dou toda a autoridade que eu tenho. Vá e saia para você. Vá e conquiste todo o povo, toda a nação, toda a língua. Vá e faça isso. E as pessoas começam a ver o que esse monstro está fazendo. E todos começam a dizer: quem é semelhante a ela?
Quem pode fazer como ela faz? Olha como ela é poderosa, olha como ela opera milagres, olha como ele faz sinais. Quem é poderoso tanto quanto esse monstro que emerge do mar? Nesse período aqui, meus irmãos, o grande império daquela época era o Império Romano. Você pegar ali um pouco do texto bíblico antigo, né? Você vai ter grandes potências se levantaram. Se você pegar muitos anos atrás, você tem o Egito, depois você vai ter a Babilônia, depois os medos e os persas, depois os gregos com Alexandre o Grande, depois dos gregos que levantam o Império Romano. O Império Romano dominou todo mundo conhecido da época. E nessa época, os imperadores eram muito maus, terríveis contra os cristãos e perseguiam os cristãos. E foram vários que fizeram isso. Um deles chegou a fingir que morreu e depois apareceu para dizer que ele tinha poder de ressuscitar, que era uma afronta à mensagem dos cristãos. Quando nós ouvimos ou vemos situações como, por exemplo, aconteceu na abertura das Olimpíadas, e você vê certos tipos de afronta, nós olhamos para a história do cristianismo, o nosso Senhor, ele foi colocado e pendurado numa cruz, e não existe humilhação maior do que essa. Mas durante a história, muitas pessoas já tentaram zombar da nossa fé. Isso é muito antigo. E João foi colocado preso, e a prisão dele não era porque ele roubava, não era porque ele sonegava impostos. Ele foi preso por pregar a mensagem do Evangelho. E João vai dizer: olha, vocês crentes, porque ele escreve esse texto para as 7 igrejas principais da Ásia, e que o Senhor guardou essa mensagem, chega para nós hoje como revelação fidedigna, e ela diz para nós: existe um controle sobre o mundo, e esse controle sobre o mundo é um controle demoníaco, que as nações adoram, que as pessoas gostam, que as pessoas olham para esse poder e dizem: quem pode ser poderoso como ele? E João vai dizer: meus irmãos, fique atento a essas coisas, porque o texto no final aqui que eu li vai dizer o seguinte: quem tiver que ir para o cativeiro irá. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: se você tiver que amar a Jesus acima de todas as coisas, e o seu amor a Jesus levar você para o cativeiro, você vai. Amém. Se o seu amor por Jesus foi tão grande que as pessoas quiserem matar você por causa do seu amor a Jesus, o texto diz: você vai morrer. Glória a Deus. Porque a caminhada do cristão vai ser dessa maneira. E você observa que já naqueles séculos, os primeiros séculos, muitos crentes foram colocados no Coliseu de Roma, que está lá até hoje, e foram colocados amarrados num tronco para serem comidos e devorados por leões. E as pessoas viam aquela cena e aplaudiam, e gostavam de ver os crentes padecendo aquela situação. E quando você olha para esse mundo, você diz assim: onde está Deus? Por que o Senhor permite isso? Mas o texto diz: aqui está a perseverança dos santos. Todas essas pessoas fizeram isso porque sabia que havia algo muito melhor guardadas para eles no céu. Glória a Deus. Eles sabiam que nada dessa terra pode superar aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Então, se eu tiver que defender a minha fé, e por causa disso eu tiver que ser prejudicado, aqui está a perseverança dos santos: prejudicado eu serei. Se por causa da fé em Jesus, as pessoas no seu trabalho mandarem você mentir, e você disser: eu sou cristão, eu tenho compromisso com a verdade, eu não vou mentir, e você for ameaçado no seu emprego, você diz assim: amo Jesus acima do meu emprego. Aleluia. Quem me sustenta é Deus. E aqui está a perseverança dos santos. Eu serei fiel. Amém. E João está olhando essa cena. O dragão está em pé, e ele levanta o monstro, e as pessoas adoram esse monstro, menos aqueles que seguem ao Cordeiro. No livro de Apocalipse, o Cordeiro é Jesus. O Cordeiro é aquele que morreu e ressuscitou. Aqueles que seguem o Cordeiro, eles vão sofrer algumas questões sociais por amarem Jesus acima de todos. Graças a Deus. E o texto diz então que levantou outro monstro.
não bastasse o primeiro, levanta-se outro monstro. O verso 11 diz assim: e vi ainda uma outra besta emergir da terra. Então veja, o primeiro emerge do mar, ele vem do mar. O segundo, ele brota da terra. E ele tinha 2 chifres, são menos do que o primeiro tem 10, esse tem 2, ou seja, esse tem uma autoridade menor do que o primeiro. Nós vamos seguir para o texto. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo nos céus da terra diante das pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada sobreviveu, e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também diante dessa imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a essa imagem, e a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que eles dessem essa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem esse nome ou o número do seu nome. Esse segundo animal, esse segundo monstro que emerge da terra, e ele tem um poder enganador e um poder sedutor. Ele tem uma característica muito própria. Ele existe para seduzir as pessoas, para que as pessoas adorem a primeira besta e, consequentemente, adorem o dragão, que é Satanás. E você vai dizer assim, mas que coisa absurda. Porque o que ele utiliza para enganar as pessoas? O texto diz que ele tem a aparência de um cordeiro. Veja, Jesus, em Apocalipse, é o cordeiro. Mas esse monstro, ele parece o cordeiro. Só que tem um detalhe: a sua fala, a sua voz é como a do dragão. Vamos exemplificar. Parece Jesus, mas fala como o diabo. Parece uma ovelha, tem pelo de ovelha, tem chifre de ovelha, mas o seu jeito de falar, o que sai da sua boca, porque o que sai da boca revela para o coração, é referente ao que Satanás fala. O que é que o texto quer dizer para nós, meus queridos? Nós devemos tomar muito cuidado, porque a pior falsificação que existe é aquele falso que parece verdadeiro. É a pior falsificação que existe. Mas você pode ver que existe aqui um espírito, o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? São aquelas pessoas que parecem como cordeiro, se vestem como cordeiro, têm um cheiro de cordeiro, mas a sua fala é a fala de Satanás. E que são pessoas que às vezes operam milagres, operam sinais, que faz até o fogo cair do céu, como o texto diz, e as pessoas ficam seduzidas, e olha só que coisa, parece com um cordeiro. Isso aqui é muito parecido com as coisas de Jesus. Eu ouço muito isso, sou professor universitário, eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Porque eu vejo em tal lugar, parece muito com o cristianismo, então deve ser certo. Porque parece que é certo, ou porque eu acho que é certo, e porque é amor, e toda forma de amor está valendo. E isso é um pouco diferente do que a Bíblia diz, porque Jesus diz assim: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Jesus, ele é amado do jeito que ele diz que ele tem que ser amado, não do jeito que a gente acha que ele tem que ser amado, porque ele diz que aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. E o texto continua. A mensagem que está diante de nós diz assim: que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, dá uma marca na mão, uma marca na testa. Isso aqui é um negócio muito interessante, porque quando nós observamos como se aplica essa doutrina, existem muitas maneiras que as pessoas acreditam como isso vai ser visível. Mas eu não quero partir aqui para como isso pode ser visível. Eu quero para o fundamento. Como isso vai ser visível, nós podemos ver de muitas formas. Mas eu quero apontar o fundamento.
o fundamento sobre o que diz isso aqui está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, versos 7 a 9, diz assim: você as inculcará aos seus filhos. O que? A lei de Deus. Você vai colocar a lei de Deus nos seus filhos. Quando ele estiver sentado em casa, quando ele estiver andando pelo caminho, quando ele deitar, quando ele se levantar. E também você vai amarrar a lei de Deus na cabeça dele. E você vai amarrar a lei de Deus nas suas mãos. Veja, quando eu olho para esse texto de Deuteronômio, veja que é Apocalipse, eu vejo uma coisa que a mesma ideia de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer o seguinte: pais, ensinem seus filhos para que eles tenham a lei na sua mente e para que a lei esteja nas suas mãos. O que é que isso significa? Eu preciso pensar, ter a mente de acordo com a lei, eu preciso agir com minhas mãos conforme a lei. E o que o texto vai dizer aqui é que essas pessoas carregam na sua mente a marca do dragão, que essas pessoas carregam em suas mãos a marca do dragão. Ou seja, é possível que existam pessoas, inclusive que possam estar nas igrejas, que parecem o cordeiro, mas a sua mente é mundana. Parece o cordeiro, mas as suas ações são mundanas. Pessoas que dizem que amam Jesus, que acreditam na providência de Deus, mas gastam dinheiro com aposta. Pessoas que dizem que amam Jesus acima de todas as coisas, que confiam nele, e se matam de trabalhar com a ideia de sustentar a família, e não conseguem guardar nem um dia de adorar o Senhor. Que confiança é essa que nós temos? Às vezes, na nossa própria oração, quando estamos diante de Deus e oramos para Deus, coisas que não dizem respeito a Deus. Às vezes, a mente na oração é uma mente mundana. Ele diz: tome cuidado. E o restante do texto diz assim: aqui está a sabedoria, e quem tem entendimento, entenda, porque o seu número é número de homem, e seu número é 666. Naquela época, você marcava os escravos com números. Então, era uma coisa muito comum. Essa pessoa que é 666, durante a história, já dissemos que foi muitos personagens. Mas eu quero mais uma vez me ater ao princípio, ao invés de para a doutrina. A doutrina, certamente, na escola bíblica dominical, é ensinada. Eu quero para o princípio. O princípio é o seguinte: é número de homem. Ou seja, o diabo não vai ficar encarnado. Vai usar pessoas. Homens, pessoas que vão parecer com o cordeiro, mas a mente, as ações são do dragão. Amém. De modo que essas pessoas não vão conseguir fazer coisas simples, como comprar e vender, porque até o seu jeito de comprar e vender vai ser com mente mundana, até o seu jeito de comprar e vender vai ser com maldade no coração, vai ser explorando as pessoas, não vai ter intenção de servir ao reino de Deus. E eu quero que você imagine isso, porque durante toda a história da igreja, nós acreditamos que esses dois monstros representam dois tipos de poder. Dois tipos de poder. Um poder político e o outro um poder religioso. E que durante a história da igreja, governos têm se levantado contra a igreja do Senhor. Durante a história da igreja, religiões têm se levantado contra a igreja do Senhor. Agora eu quero que você imagine João vendo essa situação. Ele olha ali e vê o dragão em pé furioso. Satanás está em pé furioso. Ele olha para o vale, está olhando para o vale. Quando ele está olhando para o dragão faz levantar dois monstros. Um monstro sai do mar e outro monstro sai da água. E às vezes você e eu, enquanto crentes, estamos assim, como olhar nas coisas dessa terra. A gente olha para o governo e não vê esperança. E tem pessoas que gostam de encontrar esperança no poder político, mas a esperança está em Jesus. Amém. E às vezes cria divisões da família por causa dessas questões, sendo que o nosso objetivo é Jesus. Mas eles estão olhando ali para a superfície, um poder político muito grande. Depois ele olha para a superfície, o poder religioso. As pessoas falam mal de igrejas, mal de religiões. As pessoas falam tantas pessoas fazem tantas maldades em nome de Deus. E quando você olha, meus irmãos, para as coisas dessa terra,
você não consegue ter esperança. Obrigado. Você não consegue ter esperança. Mas o texto continua. O verso, capítulo 14, verso 1. O texto diz assim: olhei, e eis que o Cordeiro de Deus estava em pé sobre o monte Sião. Aleluia. No vale, o dragão está furioso. No vale, o dragão está querendo acabar com os cristãos de todo jeito. E João está vendo aquela cena, João está vendo os montes se levantando. Aí João olha para os montes, João olha para Sião. Quando ele eleva os seus olhos para os montes, o Cordeiro está de pé. Lá no alto do monte. Você pode ler Apocalipse depois da sua casa. Em todos os textos de Apocalipse, o Cordeiro está sentado no trono. Menos nesse texto. Esse é o único texto de Apocalipse que o Cordeiro está de pé. O dragão, que é o símbolo de um animal forte, de um animal grande, que tem asas, que voa, que cospe fogo. Do outro lado, um Cordeiro, que tem um símbolo de singeleza, de fraqueza, que precisa ser protegido. Mas veja, o dragão não tem poder para vencer o Cordeiro. Aleluia! O Cordeiro está lá, e o Cordeiro está de pé. O Cordeiro está vendo o que está acontecendo, ele está vendo o que está acontecendo com os seus santos. O Cordeiro está vendo e sabendo o que está acontecendo com a sua igreja. Ele está dizendo o seguinte: olha, fique tranquilo, porque chegará o dia que toda língua, povo e nação estará debaixo dos meus pés. Graças a Deus. Tudo isso que você está vendo é temporário, isso vai passar, mas eu estou no controle. Glória a Deus. E o texto vai dizer aqui que ele está de pé no monte, só que ele está de pé no monte com 144 mil. Eu não tenho tempo para explicar aqui agora, mas entenda o seguinte: são 12 tribos a nação de Israel, 12 tribos. Então ao todo usou uma quantidade de milhares. Ele pegou 12 mil e multiplicou por 12. Seria mais ou menos o seguinte: o Brasil tem 27 unidades federativas. Você pega 27 e multiplica por 27. Por que isso? Porque Goiás é Brasil, Bahia é Brasil, São Paulo é Brasil, as 12 tribos também. Então, para dizer que todos os crentes representam 144 mil, e eles estão ali com o Cordeiro. E sabe o que acontece no texto? O texto diz assim: 144 mil, e estava escrito na sua testa o nome do Cordeiro. Aleluia. E a voz do seu Pai. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que o crente, ele tem uma marca na sua testa. Ele tem na sua testa a marca de Cristo. Porque ele tem a mente de Cristo. O mundo pode pensar o que quiser. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não pode estar nas coisas que são mundanas, mas a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E o texto diz assim: e ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas. Essa voz é uma voz poderosa. E o texto diz que ouviu muitos arpistas e entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos seres viventes, diante dos 24 anciãos. E ninguém podia compreender aquele cântico senão aqueles 144 mil. E o versículo seguinte diz: aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aleluia! Tem uma canção do Nário que diz: seguirei ao meu bom mestre, onde ele mandar, irei. Aleluia! É isso. Os 144 mil, a igreja de Jesus está do lado do Cordeiro. E ao passo que aqueles que têm a mente mundana, as ações, as suas mãos, o seu trabalho é um trabalho mundano, essas pessoas não, elas cantam um cântico novo. E é um cântico que o mundano não consegue entender. É um cântico que aquele que as suas mãos trabalham contra o reino de Deus, ela não consegue entender. Porque esse cântico novo é o cântico do Cordeiro de Deus. Aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a sua voz, aquele canto, tem muitas harpas. Nós devemos compreender, meus queridos, que Deus ele é fiel para com o seu povo. Que não importa o tamanho da tribulação que nós estamos vivendo, porque se você manter seus olhos no vale, é isso que você vai ver.
Você vai desanimar com o poder político, você vai desanimar com as estruturas religiosas, mas o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Graças a Deus. O meu socorro vem do Senhor, Aleluia. aquele que fez os céus e a terra. E o salmista diz assim: e quem é esse que entrará no santuário do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Meus irmãos, é tempo. Nós precisamos ser um povo que tem a mente e coração de Cristo. E eu quero finalizar dessa maneira, nessa noite. Eu quero dizer para você que Satanás está furioso. Ele está de pé, bradando. Ele está controlando os seus monstros para tentar ditar os ritmos da sociedade. Mas se você levar os seus olhos para os montes, você vai perceber que o Cordeiro está de pé. Graças a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está aqui nessa noite, se o Senhor conduzir você aqui nessa noite, e você está distante do caminho do Senhor, hoje é dia de recurso. Hoje é dia de aprumar a sua vida. Porque nós sabemos que hoje o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. Mas aquele grande dia Ele será o juiz, o justo juiz, e diante deles todos temerão. Então, se você está distante do Senhor, nessa noite convido você, aproxime-se do Senhor, não perca essa oportunidade, porque o mundo que você vê, ele realmente é mau, mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar esperança. Glória a Deus. Eu quero fazer uma segunda oração também, para você que está na fé, você que é crente, vem aqui todos os dias, mas os seus pés são vacilantes. Você que diz que é crente, mas não confia na providência de Deus, que confia mais em aposta, que mente no trabalho, porque você coloca o trabalho acima das coisas espirituais. Você que quer, você está aqui, mas você quer ter um compromisso mais profundo. Nessa noite, Jesus está te convidando para renovar a sua aliança. Porque Ele continuou fiel, Ele continuou te sustentando, Ele continuou te guardando, Ele continuou provendo tudo que você precisa, apesar de você mesmo. Ele continuou sendo fiel. Você, meu querido, que está aqui, crente de Jesus, aguardando aquele grande e glorioso dia. Vamos orar ao Senhor, para que Ele coloque um cântico novo em nossos lábios, para que Ele renove nossas forças, para que Ele nos use para ser bênção para esses irmãos que estão vacilantes, mas que a nossa esperança nunca possa se desviar do alvo, que a gente tire os olhos dessas coisas da terra e olhe para os montes e vejamos e contemplemos o Senhor que nos aguarda, e assim a nossa mente vai pensar as coisas de Deus, as nossas ações serão as ações de Deus. Graças a Deus. E é nessa noite que Ele nos chama para cear, nós temos que fazer isso. Por isso eu gostaria de pedir para vocês colocar de pé para fazermos essa oração. Aproveitar que é dia de ceia e é dia de concerto também diante do Senhor. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração, você que pertence a um desses grupos que você tem, você que está distante do Pai, você que está com os pés vacilantes, está aqui na igreja, ou você que está firme na rocha. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo que veio nessa noite para te adorar, para entregar ao Senhor, Deus, o que é de mais precioso. Ó Senhor, eu quero orar nesse momento por aquele irmão que veio aqui, ó Senhor, que está distante do Senhor, aquela irmã que está distante do Pai. Ó Senhor, para que eles possam ver que esse mundo é muita desilusão, mas que no Senhor Jesus há felicidade, no Senhor Jesus há esperança, no Senhor Jesus nós renovamos as nossas forças, no Senhor Jesus nós temos identidade na força. Ó Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo de Deus, por favor, comece a fazer obra no meio do seu povo. Senhor, eu oro para aqueles irmãos que estão com os pés vacilantes, Senhor Pai. Ó Senhor, que ainda tem alguma coisa na sua vida que é um impedimento. Ó Senhor, aquele irmão que não confia na sua providência. Ó Deus, aquele irmão, ó Pai, que é vingativo, aquele irmão que não quer perdoar. Ó Senhor, aquele irmão que sabe, olha para o seu coração e diz assim: ó Senhor, eu preciso melhorar, mas eu preciso de força, ó Senhor, porque eu estou olhando muito para as coisas dessa terra. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para renovar nossas forças. Então eu peço para o Senhor Deus, ajude essa pessoa
só ouve a oração, ó Pai. Perdoa os pecados. Perdoa os pecados. Ó Senhor, já pensou os irmãos que estão aqui firmados no Senhor, firmes na rocha, como colunas, como pessoas que servem ao Senhor com o Espírito forte. Ó Senhor, apesar dos pecados que cometemos, nós ansiamos o Senhor, a nossa mente pensa as coisas do céu e as nossas mãos trabalham como quem trabalha para o Senhor. Deus, que o Senhor permita, não permita que os pés vacilem, que o Senhor Deus permita que eles continuem avançando para o alvo que é Cristo, dia após dia, Senhor. Para entendermos que o amor do Senhor invade o nosso coração. Esse amor do Senhor que nos dá a propósito. Esse amor do Senhor que lança fora todo medo. Porque assim, ó Pai, quando entendemos que o amor fez em nosso coração, a gente lê Apocalipse e não tem medo. A gente olha para as coisas do mundo e não tem medo. Independente de quem ganha as eleições, a gente não tem medo. Porque o Cordeiro está de pé. O Cordeiro está olhando por nós. Ele não está morto no madeiro. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está de pé. Ele está cuidando de nós. Ó Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que foram entoados. Ó Deus, por esse tempo de ler a palavra do Senhor. Que isso possa ficar guardado no nosso coração, gerar semente e frutificar. Aleluia. No poder do nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Querido pastor Augusto. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoa o pastor Oreon. Uma palavra profunda, uma palavra extraída do coração de Deus para os nossos corações. Eu entendo que se você realmente guardar tudo isso que está sendo falado aqui, você não vai parecer, mas você vai ser um cordeiro olhando para o autor e consumador da nossa fé, que chama-se Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção, como você prestou atenção na palavra pregada aqui. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo fizeram novas. Então, eu estou falando nesta noite para cordeiros que acreditam no sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Ele que foi crucificado ali, nos diz a palavra que ele morreu, que ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou para estar conosco aqui nesta noite. Então, amados, se você realmente estiver com o seu coração voltado para Deus, Deus tem algo interessante para você nesta noite. Eu estou saciado com essa palavra que foi pregada. Mas, nesta hora, eu quero dizer que você é nova criatura. Você precisa acreditar no Deus bom que se faz presente conosco. Em Efésios, para nós orarmos a respeito do nosso elemento, eu quero ler para você Efésios 4, versos 5 a seguir. Você não precisa, 25 a seguir, você não precisa abrir a sua Bíblia. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque são os membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, porque é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificar, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sedes um para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Amados, nós estamos diante da mesa do Senhor, e o pastor Oleon, ele foi assim usado de uma maneira profunda e poderosa, de um cordeiro que está de pé para nos dar a vitória nesta noite. Nesta hora eu quero convidar os meus amigos, meus irmãos, os presbíteros para estarem aqui. Aleluias! E nós vamos consagrar, vamos distribuir aos irmãos, e na sequência vamos orar consagrando. Eu tenho certeza que nesta ceia você vai testemunhar de cura. Nesta ceia você vai testemunhar que você estava meio cambaleando, meio fraco, mas que você se fortaleceu no Senhor, e Ele estará te dando a vitória no seu dia a dia. Amém? Aleluia! Eu quero convidar novamente o meu pastor José Roberto aqui, faz favor. Faça essa oração, consagrando esses elementos ao Senhor e na sequência. Nós vamos distribuir primeiro, nós vamos distribuir primeiro, depois nós vamos ter a oração com o nosso amado irmão. Faz favor. Os irmãos que vão participar, se colocam de pé para ficar mais fácil a distribuição. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh,
você levante os elementos dos céus Glória a para Deus. nós consagrarmos ao Senhor esses elementos que nos dão vida com a graça. Deus amado, olha aí na mão do teu povo esses elementos. Ó Deus, que são, Senhor, ó Deus, simbolismos do corpo e do sangue de Jesus. E foram, Senhor, ó Deus, o corpo, Senhor, maltratado ali na cruz. E o sangue derramado, Senhor, até a última gota de Jesus ali na cruz, em nosso favor. Nós, ó Deus, consagramos esses elementos a Ti. E te pedimos, Deus, abençoa pelo teu poder. Consagra, Senhor, e dá-nos, Senhor, vida com abundância, Senhor. Através desses elementos, nós nos consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, irmãos, participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Você come o pão e beba o cálice em nome de Jesus, porque Jesus está presente nesse lugar. Amém. Amém. Todos nós juntos, amém, irmãos? Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Bendito é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os amados podem se sentar. Amém. Deus abençoa cada um dos nossos irmãos. Nós queremos dizer que vamos ficar ausentes da igreja alguns dias. Vamos ali visitar a nossa filha em Manaus, mas logo estaremos de volta. E nós queremos agradecer o prefeito Wander por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem em paz. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória.
De lá vem o meu socorro, de lá vem o seu socorro, que é o Cordeiro de Deus, que está lá todo momento, para nos suprir, para nos guardar e para nos proteger. Deus foi bondoso demais conosco nesta noite. Deus falou o coração da igreja. Muito obrigado, pastor Orion, pela vida do Senhor. Que a mão boa e protetora do Senhor continue sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Recebendo esse tipo de oração, queria convidar a irmã Isabel. A irmã Isabel vai estar passando por uma cirurgia nessa semana. Ela vai passar pela mão do homem, mas nós sabemos que a mão de Deus vai estar sobre a vida dela. Vem cá, irmã Isabel. Eu queria que a igreja agora ficasse em pé, nós vamos orar por ela. O presbítero Valdeci vai estar aqui agora e vai estar orando pela irmã Maria Isabel. A igreja todinha vai estar levantando a mão em favor da vida dela e nós vamos estar cobrindo ela de oração agora. Porque eu creio e eu tenho convicção e certeza que os médicos vão colocar a mão sobre a vida dela, mas vai ser o Senhor Jesus que vai operar ela nessa semana. Vamos crer nisso, diga eu creio. Então levante a sua mão agora para frente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem poder. Aleluia. Todos nós sabemos que Deus tem poder de cura. Aqui foi ministrada a palavra do Senhor. E a palavra de Deus tem poder de cura. E nós estamos com essa palavra no nosso coração. Vamos levar essa palavra que foi falada aqui hoje para a nossa vida. Nós queremos colocar a vida da nossa irmã diante do Senhor. Eu peço que cada um faça a sua oração, coloque na presença do Senhor, porque aqui o Espírito Santo faz presente nesse lugar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, louvamos pelo dom da vida, Senhor. Pai Santo, nós apresentamos a tua serva, Senhor, a irmã Isabel, que vai passar por uma cirurgia. O Senhor é o Deus do Deus, é o Deus do médico. O médico vai fazer a cirurgia, mas o Senhor está presente, fazendo toda a cura. Nós colocamos a vida dela diante do Senhor, e o Senhor vai dar vitória, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio vem do Senhor. Nós buscamos nosso socorro diante do Senhor e seremos socorridos em todo momento, ó Pai Santo. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada irmão, cada família que está nessa igreja, porque o Senhor tem abençoado ricamente. Cada um de nós temos o nosso Deus presente no nosso coração. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um. Cada irmão que aqui está, Pai Santo, será abençoado, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos podem sentar. Os nossos trabalhos da semana serão e continuarão os mesmos. Na terça-feira nós temos reunião de intercessão às 8 horas da manhã, que eu convido você que não participou, vem estar com as irmãs aqui. Na quarta-feira nós temos o jejum e oração em favor da família. E à noite nós temos o clamor pela família, o culto aqui na igreja 19h30. Na quinta-feira nós temos amanhã com Deus, com o presbítero Maurício. Convido você para estar aqui também com ele, orando e buscando a presença de Deus. Nós também estaremos aqui na quinta-feira, lá na igrejinha. Quero convidar você para estar lá nesse culto, nesse trabalho da nossa congregação, que Deus tem abençoado tanto e há de continuar abençoando muito mais. A sua presença é muito necessária, porque nesse começo de trabalho, toda presença soma, toda presença é algo novo para alguém que está visitando lá. Amém? No domingo nós temos escola bíblica dominical 8h30. Eu quero, na direção do Espírito, falar uma coisa para você. Você está perdendo. E a Bíblia fala que quem erra, erra por não conhecer. Por não conhecer o quê? Erra por quê? Por não conhecer a palavra. E você não está entendendo o que foi a escola hoje de manhã. Você não tem entendimento para entender o que foi a escola bíblica dominical hoje de manhã. A escola bíblica de manhã hoje foi uma bênção. Houve uma participação de todos que estavam aqui. Todo mundo saiu daqui enriquecido na presença de Deus. Irmãos, vamos participar da escola bíblica dominical. Tem muita gente, e eu vou mexer agora com a estrutura. E eu não estou nem um pouquinho preocupado se eu vou diferir, porque alguém tem que falar.
mas de palavra não conhece nada. Você sabe por que não conhece? Porque não participa da escola bíblica dominical. Porque aonde você vai conhecer palavra também, você de noite ouve o Espírito Santo falar através da palavra como ela foi falada aqui. Mas você também vai conhecer palavra, escola bíblica dominical. E tem muita gente que não dá muita atenção para isso. Acha que a escola não é muita coisa. Meu querido, ensina a criança no ano. Você não ensinar ela no caminho, ela vai desviar do caminho, porque ela não foi ensinada. E tem muito crente que não é criança e está desviando também por falta de conhecimento da palavra. Então eu queria te convidar, vem participar da escola bíblica dominical. É alimento para a sua alma e é alimento para a sua vida. Hoje só quem esteve aqui de manhã para saber o tanto que foi a bênção da escola bíblica dominical. Eu queria te convidar, se você sentir um chicote comendo você e agora, foi chicote mesmo. Porque nós temos que ter desejo de aprender da palavra. Nós ficamos no sábado muitas vezes em festa até 2 horas da manhã em aniversário e não temos responsabilidade para vir para a escola dominical. Eu queria dizer para você que ontem, quando eu estava vendo as fotos do culto aqui que estava realizando aqui, estava sendo de madrugada, mas eu cheguei na minha casa, eu não vou nem te falar quantas horas que eu dormi, mas eu acordei e vim para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque tem desejo no meu coração pela palavra. Tem desejo no meu coração de estar na presença do Senhor. Eu fico a semana todinha viajando, rodo 2.100 quilômetros, mas quando eu chego em casa, há desejo no meu coração de estar na casa dele quando vai. E haja desejo no seu coração para isso também. Amém? À noite nós teremos também o nosso culto, Dia dos Pais, que está sendo comemorado domingo que vem. Eu quero te convidar para o culto de domingo que vem. Nós não vamos ter comunhão agora depois do culto, porque nós deixamos para fazer tudo domingo que vem. Amém? Então, eu queria convidar você para estar conosco no domingo que vem. Vai ser uma bênção. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. Irmã, que é a palavra? Pastor Luiz Fernando, vem aqui só um pouquinho, fazer um favor. Enquanto a irmã, ele já fala, vem aqui na frente, por favor. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Como o irmão Wander disse, domingo nós vamos estar, a Rede de Mulheres, a igreja, o Ministério Infantil, o Ministério de Intercessão, comemorando o Dia dos Pais. É muito importante a presença de toda a igreja, irmãos. Geralmente, o Dia das Mães, a gente sempre faz uma festa muito bonita, e nós também queremos fazer para os pais, porque vocês são muito importantes representando a sua família. E para isso, irmãos, nós contamos mais uma vez com a igreja. Como, irmãos? Nós gostaríamos de pedir às irmãs que trouxessem um pratinho de salgado, os irmãos trouxessem um refrigerante, né? Porque a igreja vai presentear os pais com a lembrancinha. Então a gente gostaria de contar com os irmãos mais uma vez, tá, irmãos? Para a gente fazer uma festa bem bonita, vai ter gincana com os pais, entendeu? Vai ter apresentação de louvor, vai ter oração ministrando na sua vida. Então a gente conta com toda a igreja. Amém. E mais um recadinho, irmãos, está aqui os alimentos da cesta básica. Essa semana nós estamos arrecadando, e eu quero dizer para os irmãos que você não sabe o quanto é importante você ajudar nessa cesta básica, porque tem irmãos na igreja que necessitam da cesta, amém, irmão? Amém. E agora, bem rápido, irmãos, nós começamos agora a nossa campanha de arrecadação para a festa das crianças. Nós estamos lançando a nossa campanha aí. A campanha, irmão, dos idosos foi uma bênção muito grande, irmão. Nós pudemos atender lá no abrigo, os idosos de lá, nós levamos um caldo, nós estivemos lá com ele abençoando a vida deles, orando, cantando. E na festa das crianças, no Dia das Crianças, irmão, nós não queremos que seja diferente. E eu quero dizer para os irmãos que tudo isso só acontece com a ajuda dos irmãos. Porque se os irmãos não ajudar, irmãos, muitas vezes nós não podemos fazer o melhor. E para nós fazermos o melhor é um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Então os irmãos não reparem se eu pedir, porque Deus me deu esse dom, Deus me deu esse talento, né? E nós estamos na frente do projeto. E eu quero dizer também que nós estamos precisando de voluntários para o projeto. Aquele que quiser se voluntariar no dia das entregas, no dia da festa, estar conosco, irmão, você vai ver o quanto é importante a sua participação. E eu agradeço os irmãos e as palmas do Senhor. Glória a Deus, amém? Eu quero
agradecer as pessoas que estão nos visitando esta noite. Deus possa te abençoar grandemente e dar uma semana de bênção e de vitória. Nós vamos estar encerrando o culto agora. Vamos ficar em pé. A pastora Luiz Fernando vai estar orando em favor do nosso pastor, que está de férias. Sobre a vida do pastor Augusto também, que vai estar saindo de viagem. Depois vai estar encerrando com a bênção apostólica. Amém? Amém, Jesus. Pai, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, bendizemos, Senhor, teu santo nome, por este culto abençoado. Senhor, agora nós queremos rogar em favor do teu filho, o pastor Márcio, da sua família, que está ali nos Estados Unidos, visitando, Senhor, seus filhos, visitando os seus netos, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe teu filho neste período, espírito de descanso, Senhor, que ele encontre refúgio, que ele encontre um descanso, Deus, que ele tanto necessita, ó Deus, porque nós sabemos que há um peso espiritual de uma igreja, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o pastor, ele sofre, meu Deus, ataques espirituais, e ele precisa desse momento, desse período de descanso para a sua vida, para a sua família, Senhor. Que ele encontre este descanso, Senhor, que ele se alegre o seu coração. Meu Pai, que o Senhor também traga em proteção, ó Deus, na viagem de volta, no avião, Senhor, em todos os meios de transporte que ele utilizar. Abençoa o teu filho, Pai. Abençoa também o pastor Augusto, que vai viajar também, ó Deus, visitar os seus familiares. Ó Deus, abençoa a tua filha também, que estará indo com ele. Ó Deus, abençoa esta família, leva a tua proteção nas viagens, nas estradas. Ó Senhor, pelos ares, Senhor, o Senhor guarda o teu filho, que ele vá em paz, que ele volte em paz, em segurança e em proteção, Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Deus, espalhada pelos 4 cantos desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.